No, tranquilo, es que ese tópico Bien. yo... Eh, ayer te notaba ese tópico no año pasado Ujú. y, y yo procuré un tópico para complementar y ten, o material no va a estar muy bien preparado, justamente porque es la primera vez que estoy preparando este asunto. Y tem muita coisa que eu aprendi aqui agora preparando esta aula, ¿no? Acho que esqueci de apresentar a minha. Eu estou gravando, mas não estou apresentando a minha tela. É que estou com dois computadores e viro aquele caos que não sei onde. Agora vou apresentar a tela. Acho que agora foi, não? E, bom, vou começar falando do teorema de Miquel. Então, é com quem e não com é Miquel e não Miguel. Então, esta é uma versão mais simples. Aqui nesta versão, eu limitei a posição dos... A gente tem que ter um triângulo ABC, e pontos sobre os lados do triângulo. Depois vou apresentar que, en principio, este ponto podría estar sobre toda a extensão do triângulo, sobre toda yo puedo prolongar os lados, sobre toda a reta BC, por exemplo, este ponto, a linha, podía estar en cualquier ponto da reta BC e não só um segmento BC. Mas nesta primeira apresentação, eu limitei o movimento do ponto ao segmento BC. Da mesma forma, o ponto B' está sobre o segmento AC e o ponto C' está sobre o segmento AB. Então, eu tenho um triângulo e três pontos sobre os segmentos desse triângulo. O que vai falar é que se você faz a construção de três circunferências, é sempre um vértice e os dois pontos extras que estão sobre os lados. Então, B, a linha, C', esos três pontos não são colineares, então eles determinam uma circunferência. Aí também tem a linha C, B', esos três determinam uma circunferência. E A, C', B', esos três determinam uma circunferência. O que fala o teorema de Miquel é que esses três pontos, essas três circunferências, se interceptam em um único ponto. Este ponto M de aqui é o chamado ponto de Miquel. Esse ponto, independentemente da posição destes três pontinhos aqui, as três circunferências se interceptam em um único ponto, esse ponto M. Nesta apresentação, a construção vai estar feita de tal forma, a demonstração vai ser de tal forma que esse ponto de Miquel está sempre no interior do triângulo. Mas isso também não precisa. Vamos ver outro teorema em que o ponto de Miquel está fora do triângulo. Só a primeira apresentação, vou estudar a variante mais simples. Como demonstrar isso? Então, a gente parte de considerar duas circunferências. Então, a circunferência determinada por C', B', A', e a circunferência determinada por C', A', B'. Elas, claramente, elas foram construídas usando o ponto A'. Então, elas se interceptam em A' e tem um segundo ponto de interseção que a gente define como M. O segundo ponto de interseção é M. O que a gente tem que provar é que a circunferência circunscrita ao triângulo A, B', C',
também passa por M. Isso que tem que ser demonstrado. Então, qual é a lógica aqui? A lógica aqui é utilizar quadriláteros cíclicos. Aqui eu tenho uma circunferência e tenho 4 pontos. A partir desses 4 pontos eu tenho um quadrilátero inscritível, e da mesma forma do outro lado. Pela circunferência amarela eu tenho 4 pontos sobre a circunferência, tenho um quadrilátero inscritível aí. A demonstração está baseada nesse fato. Ahí te define este ángulo aquí en B de beta o ángulo en C de gamma. Entonces, este ángulo de aquí, o C', M, A', es un ángulo na diagonal oposta. Então, a soma deste ângulo com este outro tem que ser 180 graus, porque isso é o critério. Todo quadrilátero cíclico, todo quadrilátero inscritível, satisfaz que a soma dos ângulos opostos do quadrilátero soma 180 graus. Então, se aí te define este como beta, este tem que ser 180 menos beta. De forma análoga deste outro lado. Se aqui é gama, aqui eu tenho um quadrilátero inscritível, então deste lado tem que ser 180 menos gama. E agora venga este ángulo de aquí. Voy a considerar el triángulo como un todo. El triángulo ABC. Si este beta y este gamma, este ángulo de aquí es 180 menos beta más gamma. Y también voy a considerar en torno del punto M, a soma de dos ángulos en torno do ponto M tem que dar 360. Então, fazendo a conta, aqui eu tenho que este ângulo vai ser beta mais gama. Este ângulo C', M, B' é beta mais gama. Enquanto que este ângulo de aqui é 180 menos beta mais gama. Então, este ângulo é beta mais gama, que está em verde, e este ângulo de aqui, considerando a soma dos ângulos no triângulo ABC, é 180 menos beta mais gama. Então, essa é uma demonstração rápida que mostra que o quadrilátero A, B', M, C' é cíclico, porque a soma deste com este dá 180. Se esse quadrilátero é cíclico, o ponto M está na circunferência circunscrita ao triângulo A, B', C'. Então, o ponto M é o mesmo ponto da interseção das circunferências vermelha e amarela. Então, essa é a primeira demonstração, a mais simples do teorema de Miquel. Alguém perguntava sobre aplicações. A maior aplicação é que aparecem quadriláteros inscritíveis, quadriláteros cíclicos. Então, uma vez que você tem quadriláteros cíclicos, você tem ângulos iguais. Isso permite resolver muitos problemas. Outro detalhe importante, como que pode ser usado en los problemas, como este cuadrilátero es cíclico, o este aquí era 180 menos este ángulo, entonces este ángulo aquí en A' es lo mismo que en C' y es lo mismo que aquí en B'. O aquí tengo otro cuadrilátero cíclico. La suma de este ángulo en C' con o que tenga aquí en B' tiene que ser 180. Significa que este otro es complementar. Y acontece que este ángulo igual a este ángulo y igual a este ángulo. En muchos problemas se ha definido, o enunciado do problema fala, seja um ponto tal que o ângulo MA' é igual ao ângulo MC' que é igual ao ângulo MB' C. Então, o texto do problema
começa definindo o ponto de Miquel para você começar a fazer a sua construção do problema. Esse é o primeiro gráfico que preparei sobre o teorema de Miquel. Então, en este gráfico, a gente partió de puntos libres o semilibres sobre los segmentos, y el punto de Miquel era fijo, era determinado. Yo no conseguía mexer aquí en un punto de Miquel. Ahora vamos a ver una recíproca del teorema de Miquel, en que yo puedo colocar el punto de Miquel en cualquier lugar. E aí eu vou fazer o resto das construções. Então, aqui agora o ponto de Miquel é móvel. Eu posso mexer ele. Eu posso colocar em qualquer lugar. Qualquer lugar do plano. E também vou poder mexer em um dos pontos sobre os lados. E aqui, de fato, eu já coloquei que ele pode estar não só no lado, também pode estar na reta definida pelos lados. Então, a recíproca aqui fala, bom, se você tem um triângulo ABC, um ponto M em qualquer lugar do plano, e tem um ponto sobre a reta ABC, sempre é possível encontrar outros dois pontos, este ponto E e o ponto F, de tal forma que se formem quadriláteros inscritíveis ou quadriláteros cíclicos. Então, se eu tenho este ponto e o ponto M e o ponto C, eu traço uma circunferência determinada por esses três pontos. Isso determina o ponto E. Agora eu tenho o ponto E, o ponto M e o ponto A. Então, traço uma circunferência circunscrita a esos tres puntos, a ese triángulo, y encuentro punto F. Y ese punto F va a coincidir justamente, va a estar en la circunferencia circunscrita al triángulo DMB. Entonces, esa es una recíproca del teorema de Miquel. Y aquí tengo un detalle importante. Aquí tengo cuatro cuadriláteros cíclicos o inscritibles, o AE, DF, FE, DB, EC, DF. Entonces, como tengo esos cuatro cuadriláteros inscritibles, siempre va a tener un monte de ángulos iguales. Entonces, você tem que aprender a utilizar as propriedades dos quadriláteros cíclicos para encontrar quais são os ângulos iguais. Os triângulos formados, por isso eu coloquei os números aqui. Os triângulos formados, se eu movimento qualquer vértice, aqui, o ponto D, todos esses triângulos são semelhantes. Todos os, mantendo fixo M e movimentando D, todos os triângulos gerados são semelhantes. O ponto D pode estar em qualquer ponto da reta BC. Então, essa é outra propriedade. Todos os triângulos, se você mantém fixo o ponto M e movimenta o ponto D, todos os triângulos gerados são semelhantes. Isso é demonstrado utilizando quadriláteros cíclicos novamente. Aqui, neste ponto, eu só estou ilustrando, não estou demonstrando a recíproca. Um dos assuntos da aula é o triângulo pedal. E tem uma propriedade muito importante. Aqui eu estou misturando duas coisas. Antes de falar do triângulo pedal, já vou correlacionar com o teorema de Miquel. O triângulo, deixa por aqui em outra posição. A gente vai ter, que com esse triângulo pedal? O triângulo pedal é o que está aqui em azul. Talvez dê para ver melhor.
Eso. O triángulo pedado que está en azul y el triángulo de Miqueo que está en vermelho. O como é que eu tiro o triângulo pedal? Você tem um ponto, você tem um triângulo ABC e um ponto em qualquer lugar do plano, do triângulo ABC. Aí, com esse ponto, você faz a projeção ortogonal, significa perpendicular, desse ponto sobre os lados. Então, o ponto M projetado sobre o lado AC leva ao ponto Y. O ponto M projetado sobre o lado AB leva ao ponto H. E o ponto M projetado sobre o lado BC leva ao ponto I. Então, esos tres puntos determinan o triángulo pedal. En cuanto que pelo teorema de Miqueo, o caminho é, eu tenho ponto M e tenho ponto D. Eu tenho esos dois pontos pela recíproca do teorema de Miqueo. Eu tenho estos dois pontos e o triângulo ABC. Então, yo puedo construir circunferencias. Los círculos de Miqueo son estos de aquí, los que están en color rosa. M, D y C determinan una circunferencia. Ahí esa circunferencia, él está interceptándola encima. Intercepta el lado AC y ahí encontré un punto. Aí agora eu tenho ponto E, o ponto M e o ponto A. Isso determina outra circunferência. Então, tem o teorema, a partir do ponto M e um ponto sobre o lado, eu consigo traçar essa circunferência que interceptam os lados. E com isso eu tenho três pontos, o ponto Y, o ponto H e o ponto I. Esse é o triângulo de Miqueo. Agora, o que tem de legal, que en toda esta historia, a circunferencia circunscrita, o triángulo ABC, esta circunferencia en azul, si el punto M estiver sobre el círculo circunscrito al triángulo ABC, tanto o triángulo pedal, que es lo que está en azul, triángulo pedal es degenerado, y el triángulo de Miqueo también es degenerado. Entonces, los dos casos son triángulos diferentes, mas si el punto M estiver sobre la circunferencia circunscrita ao triângulo ABC, qualquer ponto da circunferência circunscrita ao triângulo ABC, tanto o triângulo pedal como o triângulo de Miqueo são degenerados. Ou, isso pode ser dito, os pontos F, D e E são colineares e os pontos H e Y son colineares. Entonces puede ser utilizado para probar que tres puntos son colineares. Ese es un segundo criterio. Cuando es el triángulo pedal, es el teorema de Simpson-Wallace, que no final voy a tentar demostrar. Mas también va a ser válido con el teorema de Miqueo. Só que são triângulos diferentes, não é exatamente, são conceitos diferentes. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone e falar. Juan, ali no pedal você tem degenerado, você tem a reta de Simpson, né? Isso, essa é a reta de Simpson. Simpson-Wallace. E o azul, você sabe? Tem algum nome para ele? Não sei, não, talvez tenha, não encontrei. Não encontrei o nome da... Esse ponto de intersecção entre esses triângulos degenerados, será que tem alguma propriedade interessante também? Quando o azul intercepta o vermelho, né?
Ah, também Então, não sei. Essa também não sei. bacana. É bastante material. Eu não consegui processar tudo. Então, agora tem outra versão do teorema de Miquel. Neste caso, é para chamado quadrilátero completo. Cuando se fala de cuadrilátero completo, es definido a partir de 4 rectas. 4 rectas no mesmo plano, coplanares, de modo que não há duas paralelas nem 3 concorrentes. Elas se interceptam 2 a 2, mas não tem uma interseção de 3 retas em um único ponto. Então, aqui eu tenho 4 retas, H, Y, I e F. Então, a interseção, você considera os pontos de interseção, isso vai gerar A, B, C, F, E e D. Então, a partir dessas 4 retas, você vai ter 6 pontos de interseção. Então, esse é o chamado quadrilátero completo. Então, tipicamente pode ter esta forma. Tem, neste caso, é um quadrilátero que... agora esqueci a palavra... não conheço, não? Converso, não converso. Côncavo, né? Como? Côncavo. Isso. O, não é converso, não? Então, aqui eu encontro os pontos. Bom, e que é o que fala o teorema de Miquel? Que é o que fala o teorema de Miquel para esse tipo de quadrilátero? Se você construir as circunferências circunscritas a todo triplo de triángulo que se forma aquí se forma el triángulo CFE, o triángulo EBD, o triángulo ABC, y en cualquier uno de los casos, todas esas circunferencias concorren en un único punto, que es el punto de Miquel. O circuncírculo dos 4 triángulos determinados pelas 4 retas passam por um mesmo ponto. Esse é o enunciado do teorema de Miquel no caso de quadriláteros. Quando a gente está nesta configuração, se a gente foca no triângulo ABC, em princípio, o quadrilátero completo é mais que o triângulo ABC, não é só o triângulo ABC. Não, mas a gente pode interpretar esse quadrilátero completo como um triângulo ABC e como 3 pontos que estão sobre os lados do triângulo, os lados ou as suas prolongações do triângulo ABC. Então, neste tipo de construção, estes 3 pontos já são colineares. Esos 3 pontos já são colineares. E justamente aí aparece a quarta circunferência, a circunferência circunscrita ao triângulo ABC, também passa pelo ponto de Miquel. Então, como se demonstra aqui neste caso o teorema? Bom, a gente começa definindo o ponto M como a interseção de 2 circunferências. Então, o ponto M vai ser definido como a interseção da circunferência circunscrita ao triângulo EBD com a circunferência circunscrita ao triângulo ECE.
F. Él está en un punto en común esas duas circunferencias, mas esos segundo punto de intersección entre elas é chamado de M. E agora a gente tem, como tem duas circunferências e 4 pontos, tem quadriláteros cíclicos, ou inscritíveis. Então, se a gente olha aqui neste M, E, B, D, a gente define este ângulo como sendo alfa. O ângulo BDM chama de alfa. Então, como aqui eu tenho uma reta, este ângulo aqui também vai ser alfa, porque este quadrilátero é cíclico. O se eu complementar é 180 menos alfa, a soma dos opostos tem que dar 180. Então, este daqui tem que ser o ângulo alfa. E agora você troca para a circunferência em azul. E aqui tem outro quadrilátero cíclico, M, E, F, C. Nesse outro quadrilátero cíclico, a gente pode pensar a diagonal e um lado. Este ângulo alfa tem que ser a diagonal e outro lado. Estes dois ângulos têm que ser congruentes, o CFM e o CEM. Os dois têm que ser congruentes. Então, eu tenho que este ângulo alfa é igual a este ângulo alfa daqui. E agora eu tenho um ângulo, a soma, um ângulo raso. Tem um ângulo raso aqui. Então, este em vermelho tem que ser 180 menos alfa. Só que, se eu considero o ângulo em vermelho e o ângulo aqui em verde, aqui embaixo, os dois somam 180. Isso significa que o quadrilátero A, F, M, D é cíclico. E eu consigo construir esta circunferência D que passa pelo ponto M, porque M faz parte de um quadrilátero cíclico. Então, isso demonstra que D passa por M. Agora, em lugar de focar neste triângulo, o próximo passo, em lugar de focar no triângulo ABC, vou focar no triângulo AFD, que também faz parte do quadrilátero completo. Então, vou trocar aqui. Agora o foco é este triângulo. E eu tenho 3 pontos. O ponto C, o ponto E e o ponto E, eles são colineares. E eles estão sobre os lados deste triângulo ADF. E a demonstração é mais ou menos análoga. Então, a gente começa chamando a este ângulo aqui em C, o ângulo F, C, M de beta. A gente tem um quadro, devido a essa circunferência em azul, tem este CFEM, é um quadrilátero cíclico. Consequentemente, a soma dos opostos é 180, e este outro ângulo aqui é beta também. O M, E, D, a medida é beta. E agora troca para a circunferência cor-de-rosa. Eu tenho este ângulo, M, E, D. Tem outro quadrilátero cíclico que não indiquei, ou eu tenho uma corda, posso enxergar também como uma corda sobre a circunferência. Aqui eu tenho 2 ângulos inscritos sobre a mesma corda. Este ângulo beta é igual a este ângulo beta. E agora aqui tem um ângulo raso. Então, este ângulo é 180 menos beta. Logo, se eu considero este ângulo aqui vermelho, com o ângulo em azul aqui em cima, isso significa que a soma deles é 180 e o quadrilátero A, B, M, C é cíclico. Consequente, consigo traçar esta circunferência C.
que pasa por los 4 pontos I o ponto M. Com isso, a gente mostra que a circunferência circunscrita ao triângulo ABC também passa por M. Então, notem que aqui, quando eu falava só do triângulo ABC, não tinha demonstrado que a circunferência circunscrita passava por M. A circunferência circunscrita passa pelo ponto de Miquel se e somente se estes 3 pontos são colineares. Se o ponto F, o ponto E e o ponto D são colineares. Quando eu fiz a construção, aí tem a interseção dos 3 ciclos de Miquel, e o ponto de Miquel vai estar fora da circunferência circunscrita. O ponto de Miquel somente está na circunferência circunscrita quando estes 3 pontos são colineares, que é o caso da demonstração com quadriláteros completos. Aí tem outras variantes do teorema de Miquel, que aí fica até difícil de entender, porque começa a aparecer tantas circunferências que a gente fica perdido com tanta circunferência. Este é o teorema de Miquel para pentágonos. Então, se você começa construindo um pentágono, A, B, C, D, E. Tem um pentágono aqui. O pentágono nem precisa ser convexo. Vai valer se o pentágono não é convexo também. Pode ser não convexo. Aí o próximo passo é estender os lados. Construir as retas que fazem a extensão dos lados. E essas retas se interceptam nestes pontos Y, F, H, I, J. Então, faz a construção das retas que estendem os lados. Agora, com 2 lados, com 2 pontos do pentágono, e o terceiro constrói uma circunferência. Então, a partir do triângulo ABJ, construa a circunferência circunscrita ao triângulo ABJ. Também faço a construção da circunferência circunscrita ao triângulo AEY, ao triângulo EDF, ao triângulo DCH e ao triângulo BCI. As circunferências vizinhas, elas têm um ponto em comum sempre, é um ponto do pentágono. Agora tem uma segunda interseção, que são estes pontos O, N, M, L e K. É a segunda interseção. Bom, o que fala o teorema de Miquel é que esses 5 pontos estão sobre a mesma circunferência, que é a circunferência em vermelho. Aqui eu não consegui terminar de escrever a demonstração, mas a ideia é a seguinte: você começa definindo a circunferência, 3 pontos definem uma circunferência. Então, define que a circunferência vermelha é aquela definida pelos pontos O, N e L. Então, tem que provar que tanto o ponto K como o ponto M também faz parte dessa mesma circunferência. Então, para o ponto K, tem que chegar um quadrilátero completo. Para provar que K está sobre essa circunferência, tem que chegar ao quadrilátero completo H,
J, A, Y, H. Y ahí, por su vez, están dos triángulos. Este de aquí y este de aquí. Y o que es, permite demostrar que K está sobre la circunferencia, que ese punto K es el punto de Miquel, tanto para este triángulo como para este triángulo. Por eso que K está sobre la circunferencia. Y de forma análoga se muestra para punto M. Para el punto M tem que pegar otro cuadrilátero completo. Yo no terminé de... eu vou ficar devendo essa demonstração, mas essencialmente essa é a ideia. Como são 5, uma figura maior, já começam a aparecer muitas circunferências, fica até difícil de entender. Eu tive bastante dificuldade para entender essa demonstração. Então, eu vou falar um pouquinho agora. Olá, Juan. Sim. Pode voltar um pouquinho na figura, por gentileza? Sim. O que será que acontece aí se tiver dois lados paralelos? Paralelos onde? O AB paralelo com B. Também tem algumas peculiaridades que tem que ser tratadas de forma separada quando tem um par de lados paralelos. Aí vai degenerar na reta. Isso. Tem subcasos, é verdade. Esse teorema é difícil de demonstrar, não é tão simples de demonstrar. Eu não consegui completar essa demonstração. Põe desafio. Uhum. Até agora nem consegui escrever o desafio também. Só te dei trabalho, hein, Juan? Não, mas tá bom. Foi para aprender bastante. Está sendo produtivo. Bom, então vamos falar um pouquinho de conjugados isogonais. Isso é de igual e conjugado é de alguma forma que tem alguma simetria, que estão correlacionados. Quando tem nos números complexos tem aquele complexo conjugado. Então é mais menos I, mais menos 3I, mais menos 5I. A parte real é igual, mas a parte complexa só muda no sinal. Então, aqui, o conjugado isogonal se refere a dois pontos, este ponto P e o ponto P'. O que é igual, você tem um triângulo ABC, e esse ponto P, com cada vértice, ele forma o mesmo ângulo que o ponto P' com o vértice correspondente. Então, o ângulo P, o ângulo P, A, B, este em vermelho, é congruente com o ângulo P', A, C. O ângulo P, C, A é congruente com o ângulo P', C, B. E o ângulo P', B, C é congruente com o ângulo P, B, A. Então, a definição de pontos conjugados isogonais, eles formam um par. Tem o ponto P, seu conjugado isogonal é o P'. O conjugado isogonal do P' é o ponto P. Então, a ideia está que eles são semelhantes porque eles formam iguais ângulos relativos a determinado triângulo. Como é feita a construção básica do... E as semelhanças são relativas às bissetrices. Então, eu tenho um ponto P arbitrário aqui.
un punto arbitrario. Yo tengo que construir las tres bisectrices. Yo que sorteo los números de las cores. Estas tres líneas aquí, este punto aquí es un centro. Yo construyo las tres bisectrices. Então, aqui eu vou ter uma seviana que passa por P, que é a seviana a linha. Eu tenho que fazer a reflexão da seviana à linha relativo à bissetriz, no ângulo A. E aí eu tenho a seviana a duas linhas. Então, a reflexão da linha em amarelo é esta linha aqui em azul, relativo à bissetriz. Eu tenho que esses dois ângulos são congruentes e os ângulos aqui internos também são congruentes entre si. Isso fiz relativo ao vértice A. Agora tem que repetir o processo relativo ao vértice C. Para a seviana C refletida relativa à bissetriz no vértice C, encontra a seviana C duas linhas. E a mesma coisa para o vértice B. Para a seviana B', encontra a isogonal, seviana isogonal, B duas linhas B. Então, esse é o processo para definir o isogonal. Aqui está o texto, dado um triângulo ABC, o conjugado isogonal do ponto P do plano é obtido refletindo as retas PA, PB e PC em relação às bissetrices internas de ABC, que passam por A, B e C, respectivamente. As retas resultantes são concorrentes no isogonal P'. Então, por construção, as retas são concorrentes aqui em P. Como utilizei o processo de reflexão e isso se demonstra utilizando o teorema de Seva, as três sevianas isogonais também são concorrentes em um único ponto, que é o ponto P'. Essa é a ideia essencial. Isogonal porque ele forma iguais ângulos com os lados, considerando um vértice. E ele faz isso para os três vértices. É justamente o teorema fundamental dos conjugados isogonais. Se a gente tem um triângulo ABC e as três sevianas, A', B', e C', que concorrem em um ponto P, as sevianas isogonais, que são A duas linhas, B duas linhas e C duas linhas, obtidas a través da reflexão em relação às bissetrices internas, são concorrentes no conjugado isogonal P'. A demonstração desse teorema é baseada no teorema de Sevas. Eu não consegui implementar aqui a demonstração. Mas simplesmente estou ilustrando o teorema. Então, tem a igualdade de ângulos que eu comentava, estes dois são congruentes, estes dois são congruentes, estes dois são congruentes. E o ponto P, em princípio, pode estar em qualquer lugar. Notem que os ângulos mudam, se o ponto P muda de posição, os ângulos mudam. E para cá, o ponto P pode estar fora do triângulo ABC. E é justamente isso que vai ter uma condição especial quando o ponto P está sobre a circunferência circunscrita ao triângulo ABC. K, a circunferência em vermelho, é a circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Quando eu coloco P sobre a circunferência circunscrita ao triângulo ABC,
Asevianas isogonales. Aquí tengas 3 sevianas que pasan por P. Elas son concogentes en P. Agora, as isogonais son estas linhas em azul. Elas 3 são paralelas. Porque o isogonal do ponto P está no infinito. O ponto P' é um ponto do infinito. Então, este outro teorema em que estar sobre a circunferência circunscrita faz toda a diferença. Conceitualmente, se está fora, de novo, eles concorrem em um ponto. As linhas não são paralelas. Estas 3 linhas em azul não são paralelas. Está concorrendo em um ponto fora da figura. Mas aí está o P'. Se eu afasto o P, o P' aparece. Mas estar sobre a circunferência circunscrita, conceitualmente a história muda. Porque as sevianas, quando o ponto P está sobre a circunferência circunscrita, as isogonais destas 3 sevianas em amarela são paralelas, que são as linhas em azul. E agora tem os conjugados isogonais, só para utiliza também nos problemas. Os conjugados isogonais dos pontos notáveis. O conjugado isogonal do incentro, não tem aqui o encontro das bissetrices. O incentro, se eu coloco P, tem P e P' que está por aqui. Se eu coloco P sobre o incentro, P e P' coincidem. E isso é relativamente fácil de entender, porque todo o processo de reflexão acontece sobre as bissetrices. Então, é natural que o ponto, o incentro, que é o encontro das 3 bissetrices, não muda nada. P e P' coincidem quando P coincide com o incentro. Agora, outro ponto que agora é um pouquinho mais, é quando P está em qualquer um dos centros das circunferências inscritas. Quando o P se aproxima ao centro da circunferência inscrita, P e P' se aproximam e eles coincidem nos 3 centros. Aqui estou ilustrando com IC. Mas isso vai acontecer também com os outros 2 centros. Vou demonstrar que quando o ponto P coincide com o circuncentro, o seu isogonal é o ortocentro. E vice-versa, quando o isogonal do ortocentro é o circuncentro. Então, o ortocentro e circuncentro formam um par de pontos isogonais. E outro ponto interessante que aparece aqui é o isogonal do baricentro. O isogonal do baricentro é chamado ponto simediano ou de Lemoine. A seviana a linha, quando passa pelo baricentro, é mediana. A seviana a 2 linhas, que é a seviana isogonal da mediana, é chamada de simediana. É simétrico da mediana, simediana. Esse ponto simediano tem uma propriedade interessante que eu estava tentando, já não consegui demonstrar,
Acho que tengo que voltar aquí los nuevos materiais. Eu estava tentando ilustrar que o fato era verdade, mas não consegui terminar a transparência aqui. Aqui eu tenho o baricentro, que estão aqui embaixo, com números. Eu ia colocar aqui como texto, mas dá para ver aqui neste canto. Eu tenho o baricentro, está em amarelo. Eu tenho duas medianas e em amarelo eu tenho as três medianas que se interceptam no baricentro, e em verde eu tenho as três simedianas. Então, para esta mediana, tem a simediana correspondente, a isogonal correspondente é esta AL. Para a mediana AD, tem a simediana AL. Para a mediana BE, tem a simediana BM. E essas simedianas, elas se interceptam em um ponto que é o ponto simediano, ou ponto de lemoide. A propriedade interessantíssima desse ponto, que só vou conseguir ilustrar e não mostrar, é que a soma dos quadrados, aqui eu construo, a partir desse ponto, eu traço perpendiculares aos lados do triângulo ABC. Então, eu tenho estes três segmentos, que são as distâncias do ponto simediano aos lados do triângulo ABC. A soma dos quadrados dessas distâncias é o mínimo valor possível para qualquer outro ponto. Aqui eu tenho um ponto arbitrário. Tenho um ponto arbitrário que pode estar em qualquer lugar. E eu tenho a projeção desse ponto com os lados. As três distâncias desse ponto aos lados. São estas três distâncias aqui. Se cada uma delas, eu elevo ao quadrado e somo as três, essa soma é sempre maior ou vai ser igual a esta outra soma, que é K1, K2, K3, são o comprimento destes três segmentos. KQ, KO e KR. Esses são K1, K2 e K3. Então, a soma dos quadrados das distâncias do ponto simediano aos lados é mínima relativo a qualquer outro ponto do plano. Então, esse é um ponto de mínimo. Se eu fizer isso, não a distância aos lados, a distância aos vértices, se a distância que importa for a distância aos vértices, então o ponto de mínimo é o baricentro, é o centroide. Então, de alguma forma, a simetria mostra que essa operação de reflexão, o centroide tem muitas propriedades de simetria. O ponto simediano também tem esta propriedade de simetria importante. Ele minimiza a soma das distâncias aos lados, enquanto que o baricentro minimiza a soma das distâncias aos vértices. O ponto simediano minimiza a soma das distâncias, a soma quadrática, desculpe, não é a soma das distâncias, é a soma quadrática das distâncias. O baricentro minimiza a soma quadrática das distâncias aos vértices. O ponto simediano minimiza a soma quadrática das distâncias aos lados. Então, notem aqui, este número de aqui é sempre menor que este de aqui. Então, eu desloco o ponto P, ele vai chegar no mínimo aqui, sobre
o si mediano, cualquier otro lugar que yo coloque P, este número de aquí va a ser siempre mayor que este otro de aquí. Esa es una propiedad que dá para demonstrar, só que eu não tive tempo de implementar aqui a figura para demonstrar essa propriedade. Ô, Juan, ali, ó, ORQ é o triângulo pedal do ponto K, né? Isso, claro. Estou, distâncias, estou construindo o triângulo pedal, certo? Quando projeto ponto sobre os lados, é a construção do triângulo pedal. Bom, essa foi a primeira apresentação sobre conjugados isogonais. Agora vamos demonstrar aqui, que não é difícil, que de fato o ortocentro e o circuncentro, eles são conjugados isogonais. Lembra a construção do circuncentro? Como a gente chega no circuncentro? A gente tem que encontrar a mediatriz do segmento AC. Ela passa pelo ponto médio D, ponto médio de AC, e ela é perpendicular. O ponto O está sobre a perpendicular ao segmento AC. Então, está nesta perpendicular daqui. E aí faz a mesma coisa com outro lado, que eu omiti essa parte da construção. Vai ter o ponto médio aqui, tem a mediatriz do segmento BC, passa por aqui e encontra o ponto O circuncentro. Por outro lado, como faz a construção do ortocentro? Ortocentro é com as alturas. Então, a partir do vértice A, traço uma perpendicular ao lado BC. A partir do vértice C, que não aparece aqui, traço uma perpendicular ao lado AB. Essas duas perpendiculares se encontram no ortocentro. Então, o ortocentro estou representando em um ponto aqui neste segmento aí, na altura correspondente ao vértice A. Bom, e agora, como que a gente demonstra que eles são isogonais? Bom, começa focando aqui eu tenho uma circunferência, circuncentro, circunferência circunscrita. Então, eu tenho um ângulo inscrito, o ângulo ABC, é um ângulo inscrito, se a gente chama de beta. E aqui, relativo à corda AC. Então, o ângulo ABC inscrito relativo à corda C. E aqui eu vou ter um ângulo central, AOC. O ângulo central tem que ser 2 vezes o ângulo inscrito. Então, este ângulo aqui é 2 beta. Como D é ponto médio, e aqui é perpendicular, estes dois triângulos são congruentes. Aqui, estes dois, os raios são AO é igual a OC, CD é igual a DA, este lado é comum, por lado, estes dois triângulos são congruentes. Então, o que era mediana também é altura. E com isso, eu tenho que essa altura também é bissetriz. Então, aqui eu tinha 2 beta. Então, eu tenho beta para cada lado. Porque esses dois triângulos são congruentes, tem que ser metade e metade. Então, agora eu tenho este triângulo daqui. E vou analisar com este triângulo daqui. Eu tenho que este ângulo beta igual a este ângulo beta. Tenho um ângulo reto. Então, o triângulo AOD é semelhante ao triângulo ABE. Então, este triângulo daqui é semelhante a este triângulo daqui. Com isso, chego à conclusão
que estos dos ángulos aquí son congruentes. O ángulo alfa aquí es igual a este otro ángulo alfa aquí. E é justo o que eu queria. Isso mostra que o ponto O e o ponto H estão nestes segmentos que são as isogonais. Esses dois segmentos formam o mesmo ângulo com os lados respectivos. Este ângulo é AB, forma ângulo alfa, e aqui este lado OA também forma um ângulo alfa com AC. Como estes dois ângulos são iguais, eles estão em segmentos isogonais. Se agora a gente repete essa mesma construção com foco em outro vértice, a gente vai concluir que isso é válido não só para este vértice, também vai ser válido se eu fizer a mesma construção a partir do vértice C, também vai ser válido que este ângulo HCA é igual ao ângulo OCB. Então, é isso que demonstra que o conjugado isogonal do ponto O é o ponto H, e o conjugado isogonal do ponto H do ortocentro é o circuncentro, e do circuncentro é o ortocentro. Esse é sobre conjugados, sobre o par de conjugados isogonais. Para construir a simediana, ou pela definição, o processo é trabalhoso. Então, já teve gente que se dedicou a encontrar caminhos alternativos mais rápido para conseguir construir a simediana. Então, um caminho mais rápido para construir a simediana é este daqui. Você tem o triângulo ABC. Você tem o triângulo ABC. E constrói a circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Agora traça duas tangentes, passando por B e por C. Duas tangentes a circunferência K, passando por B e por C. Essas duas tangentes se intersetam em um ponto, é chamado de D. A afirmação aqui é que a reta, o segmento AD, contém a simediana. Isto é, o segmento AF é a simediana relativa ao vértice A. Então, como se demonstra isso? Então, esse é o procedimento de construção mais rápido para construir a simediana, que é utilizar a definição que tem que traçar três pares, ou pelo menos dois pares, para conseguir encontrar o ponto simediano. Então, o primeiro passo para demonstrar isso é construir um paralelogramo. A gente já tinha três pontos, A, B e C do paralelogramo. Agora, coloco o ponto E de tal forma que este lado é paralelo com este e este lado é paralelo com este. Eles são paralelos e congruentes, é um paralelogramo. Como é um paralelogramo, então, este ângulo em vermelho com este daqui de baixo, eles são congruentes, porque são alternos entre paralelas. E estes dois amarelos, este daqui com este daqui, também são alternos entre paralelas. Então, esses dois são congruentes. Ainda, em um paralelogramo, aqui a BC e a E
son as diagonais desse paralelogramo. E as diagonais de um paralelogramo se interceptam no ponto médio. Então, essa interseção entre BC e AE gera o ponto médio do segmento BC e o ponto médio do segmento AE. Então, M é ponto médio de BC. A M é uma das medianas. Agora, ya yo conocía que este ángulo era igual a este. Ahora vamos a ver si yo foco en esta corda, dada la circunferencia circunscrita, circunferencia acá, focando una corda AC. Aquí yo tengo una tangente. Entonces yo tengo un ángulo de segmento, este ángulo de aquí, formado entre la corda AC y a tangente, un ángulo de segmento. O ángulo de segmento es congruente con el ángulo inscrito relativo a esa corda. No, esta corda C tiene un ángulo inscrito ABC, este ángulo vermelho. Entonces, este ángulo vermelho, ángulo inscrito, es congruente con el ángulo de segmento, este de aquí. Y consecuentemente yo tengo que estos dos vermelhos son congruentes de un lado. Agora, o mesmo procedimento do outro lado. Aqui eu tenho a corda AB e tenho uma tangente. Então, este ângulo aqui, ele é um ângulo de segmento. Esse ângulo de segmento é congruente com um ângulo inscrito, correspondente a essa corda. O ângulo inscrito correspondente a essa corda é este ângulo aqui no vértice C. Então, este ângulo amarelo aqui é congruente com este. E este vermelho é congruente com este. Bom, agora vem a parte interessante de entender aqui. Como esses dois ângulos são iguais, eu tenho duas isogonais. Relativo ao vértice C, você não está desenhada, mas você pode imaginar aqui a bissetriz interna no vértice C. E aí, quem são isogonais aí relativo a essa bissetriz interna? É a reta EC, que está só um pedacinho, com a reta DC. Essas duas retas são isogonais relativo à bissetriz interna aqui no ângulo C. Devido a que estes dois ângulos em vermelho são congruentes. Essa é a parte difícil de entender. Do outro lado, relativo à bissetriz no vértice B, como esos dos ángulos en amarelo son congruentes, eso significa que las retas EB y BD son isogonais. Las retas EB y BD son isogonais o elas son simétricas en relación a bissetriz no vértice B. O ponto D está na interseção de estas duas. E o ponto E está na interseção de estas outras duas. Então, isso significa, utilizando o teorema dos conjugados isogonais, teorema fundamental dos conjugados isogonais, como eu tenho um isogonal relativo ao vértice C, outro isogonal relativo ao vértice B, o ponto D está na interseção, então a reta D é isogonal com a reta AE. E isso demonstra o resultado, porque se eu tinha que a AM era mediana, então agora descubro a M está sobre a E, que é isogonal com a D,
Então, isso demonstra que a F é mediana. Se a M é mediana, então a F é mediana. Então, essa é a demonstração. Voltando atrás, o procedimento, e isso indica que o procedimento rápido para construir a C mediana é, a partir da construção do triângulo ABC, construir a circunferência circunscrita, as tangentes, elas se interceptam em um ponto D. Então, a C mediana está em este segmento AF. Agora tem um problema com isogonais. Que usa a ideia também das isogonais. Este é o texto do problema. É dado um triângulo ABC e tem dois pontos que estão no interior do triângulo ABC. Só que eles estão de tal forma que são válidas esta igualdade de ângulos, uma igualdade de ângulos e uma segunda igualdade de ângulos. Então, si, a gente pode ler aqui, CBP, ângulo CBP tem que ser igual ao ângulo PBQ, que tem que ser igual ao ângulo QBD. E eles são um terço do ângulo ABC. Então, estes três ângulos aqui são congruentes. Então, aqui foi feita uma trisecção do ângulo. Dá um trabalho só decifrar o que significa isto. E depois fazer a construção dá um trabalho danado também, fazer não é complicado, mas é trabalhoso fazer a trisecção aqui para que a sua construção, de fato, dado um triângulo arbitrário, em qualquer configuração, aí dividiu em três. Aqui está dividido em três. E a linha de baixo, o que significa que aqui também divide em três ângulos congruentes. Eu tenho três ângulos congruentes aqui e três ângulos congruentes aqui. Esse é este texto, os pontos e que são tais que é satisfeito estas igualdades, significa que você tem que colocar o ponto P e o ponto Q nessa geometria. Agora vem a parte fácil já da construção. Uma vez que eu localizo P e Q, definem o ponto D como sendo a projeção. Aqui, de novo, vem a ideia de triângulo pedal. Projeto o ponto P sobre o lado AB. Defino o ponto D. Projeto o ponto P sobre o lado AC. Defino o ponto E. E o que a gente tem que provar é que a reta Q é perpendicular com o segmento de E. Isso que tem que ser demonstrado. Qual é a utilidade de sempre projeções ortogonais? Definem ângulos retos. E notem que aqui eu tenho um quadrilátero ADPE, em que os ângulos opostos são 90. Então, esse quadrilátero é cíclico. Então, na definição de triângulo pedal, você gera quadriláteros cíclicos. Aqui faltou definir o outro ponto, não é utilizado, mas por que é importante o triângulo pedal? É porque gera quadriláteros cíclicos e aí você vai ter um monte de ângulos e coisas iguais. Então, é o que vai ser explorado aqui. Como D e E são as projeções de P sobre os lados, este quadrilátero de aqui é cíclico.
Entonces, ahí gente define este ángulo como sendo θ, o ángulo DAP como sendo θ. Aquí yo tengo un ángulo recto. Este ángulo de aquí, o DPA, tiene que ser 90 menos θ. Yo tengo un cuadrilátero cíclico. Entonces, este otro ángulo de aquí, yo tengo que te queda PD es congruente con AED, porque él hacen parte de un cuadrilátero cíclico, es diagonal y lado, diagonal e lado. Olá, Juan. Acho Sim. que deve ter alguma pergunta aí do Manuel Sobrinho. Uhum. Se ele quiser abrir o áudio aí. Pode falar, Manuel. Ô, Juan, você pode falar de novo por que, que o pedal define o quadrilátero cíclico? Isso aí eu... Porque aqui você tem este ângulo de aqui, que não está, eu indiquei do outro lado, mas este de aqui também é 90, certo? E este ângulo de aqui, o ângulo P de A é 90. O ângulo P EA é 90. No quadrilátero ADPE, os ângulos opostos, estos dois, um par de ângulos opostos soma 180. Então, esse quadrilátero é cíclico. Sim, acho que eu não enxerguei onde é que está o pedal, né? Você projetou o P para lá, deu D. Aqui só tem duas projeções. Isso. Aqui faltou a projeção sobre o lado BC. Aqui não aparece, não estou colocando. Eu me referia à importância do triângulo pedal. É quadrilátero cíclico com o vértice, o ponto projetado e as duas projeções. Isso. Ok. Quando eu coloco aqui a terceira, eu vou ter 3 quadriláteros cíclicos. Perfeito. En este caso, yo solo estoy utilizando o cuadrilátero cíclico de cima. Uhum. Agora Mas si yo coloco a tercera proyección, yo voy a tener este cuadrilátero cíclico y este de cima que también es cíclico. Valeu. Esa es la idea. O Manuel consiguió el micrófono. ¿Puede hablar? Gente, abra o microfone e fiquem à vontade aí. Os 4 pontos estão sobre uma circunferência, correto? Correto. Então, para mim achar o centro dessa circunferência, é só traçar 2 bissetrizes, né? A D ou a E, não é? 2 mediatrizes. Isso, 2 mediatrizes, ok. Não era essa a minha dúvida. Isso. Não era só isso mesmo. Certo. Rosa? É isso mesmo, não entendi a raciocínio assim. Ótimo. Você queria falar, Rosa? Eu quero, Pro. Porque eu tô com dificuldade de colocar o ângulo reto no GeoGebra. Eu não tô acertando. A gente pode fazer na segunda parte da aula essas construções, Juan, senão isso, vai interromper José, aí no final, ou na segunda parte, você que se você quiser apresentar sua tela, aí a gente ajuda a colocar. Pode ser? Oi? Na segunda parte, ou no final desta aula, se você quiser apresentar sua tela, a gente ajuda diretamente para colocar os ângulos retos. Ah, tá bom, então. Certo. Obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, retomando aqui Você ia falar, Alessandro? Não, Juan, pode tocar, pode concluir. Aqui a gente conecta este ángulo PAD chamado de θ
Aqui eu tenho um triângulo reto, ADP reto aqui em D. Então, este ângulo soma os três internos até que ter 180. Então, este 90 menos θ. Como o quadrilátero é cíclico, porque a soma dos ângulos opostos é 180, este ângulo daqui é congruente com este daqui. E agora, o que a gente tem que mostrar é que aqui tem um ângulo reto. Então, a gente pode definir esta interseção de aí como o ponto F. E para eu mostrar que este ângulo aqui é reto, bastaria mostrar que este ângulo aqui em cima é θ. Então, porque se eu tenho θ e 90 menos θ, estes dois somam 90, este daqui tem que ser 90 pela soma dos ângulos internos de um triângulo. E agora vem a história dos isogonais. Estas duas equações estão falando que sobre Q e P. Notem que este ángulo de aquí es congruente con este ángulo de aquí. Então, olhando o vértice B, o segmento BP é isogonal com o segmento BQ, olhando o vértice B. Agora, olhando o vértice C, o segmento CP é isogonal com o segmento CQ. Tanto P como Q estão nas intersecções de segmentos isogonais. Então, se isso é verdade para as isogonais que partem de B e as isogonais que partem de C, então também tem que ser verdade pelo teorema fundamental dos segmentos isogonais. Também tem que ser verdade para as isogonais que partem do vértice A. Isso significa que os segmentos AQ e AP são segmentos isogonais. Y si eles son segmentos isogonais, este ángulo de aquí tiene que ser congruente con este ángulo de aquí. Este ángulo de aquí tiene que ser θ. Y con eso termino el problema. Porque si yo muestro que este ángulo es θ, como este 90 menos θ, yo tengo un triángulo aquí. Este de aquí tiene que ser triángulo recto, que era lo que estaba pidiendo demostrar el problema. Pode falar, Manuel? Não, tava errado aqui, ó. Ah, tinha ficado levantado. Alguma dúvida aí? Por enquanto, não. Então, Ô, Pro, para montar esses triângulos, o senhor usa segmento de reta? É fixo ou não? A medida? Para montar aqui eu fiz a construção assim, eu coloquei o ponto B, e eles são semilivres, eles estão sobre o eixo X, e eu pedi para ocultar os eixos, mas o ponto B eu não consigo ir para cima ou para baixo, eu só consigo ir eu faço isso para manter uma linha horizontal de referência. O ponto C é a mesma coisa, eu coloco eles como semilivres. E o ponto A não, o ponto A pode ser em qualquer lugar. Eu posso colocar o ponto A em qualquer lugar. Usualmente eu deixo o ponto A completamente livre e coloco estes dois em uma horizontal só para... Não precisa, é por problema estético, por problema de gosto. Entendi, obrigada. Ô, Juan. Pode falar.
Mas a questão que não quer calar é como é que você fez a trissecção do ângulo. Aí tem uma ferramenta, você em princípio você tem que marcar o ângulo, por exemplo, eu marquei o ângulo e chamei de beta. Primeiro constrói o triângulo, não? Marca o ângulo, esse ângulo tem uma letrinha, não? Eu chamei aqui de beta. Então, você pode pedir, tem uma ferramenta lá que é para construir ângulo com amplitude fixa. Então, você começa a dar C, B, e aí tem que dar amplitude de beta sobre 3. Esse é um caminho. Outro caminho é pedir para... você pode girar o ponto C relativo ao ponto B por um ângulo de beta sobre 3. E aí você constrói esta reta daqui. Esse ponto P é fixo? Esse ponto P é fixo, porque o ponto P, o que define o ponto P e o ponto Q são estas duas igualdades. Então, se eu uso só a primeira, o único que eu tenho é que aqui se divide em 3. Eu tenho 3. Eu divido este ângulo em 3. Agora, a letra P também aparece embaixo. Então, o que define P e Q é que eles satisfazem simultaneamente a primeira e a segunda igualdade. Então, você tem que dividir esta reta, esta reta, esta reta, esta reta. Então, você tem que dividir os primeiros ângulos em 3 e aí marcar as intersecções. P e Q são pontos fixos, são determinados pela trisecção dos ângulos de cada lado. Entendi, obrigada. Certo. Mais alguma dúvida? Tem uma... Bom, eu tinha... acho que eu não... Só mais uma pergunta antes do senhor mudar. Eu preciso utilizar a bissetriz, mediatriz, alguma coisa, para poder fazer esse ponto fixo? Não, aí não usa... aqui o que usa é esse ponto está na intersecção desta reta, a ponto P está na intersecção desta reta com esta outra daqui. É a intersecção de duas retas. Ah, tá bom. Só a interseção das duas retas. Tá bom. Isso. Só a interseção. Tá. Inicialmente eu tinha feito isto em inglês, outra vez, voltando aí no teorema de Miquel, só para enfatizar, a gente tem um triângulo ABC e 3 pontos sobre os lados, os prolongamentos dos lados. Pode ser também nos prolongamentos dos lados. Isso determina 3 circunferências, que são as circunferências de Miquel. Então, um enunciado extra aí relativo ao ponto de Miquel é justamente o fato de que quando esse ponto está... Quando que esse ponto... Aqui o ponto M é fixo, eu não consigo mexer. Eu consigo mexer aqui nos pontos sobre os lados. Então, quando que eu consigo pôr? Note que estos 3 não são colineares. Aqui eu tenho o triângulo de Miquel. Ele não é degenerado. Eu só vou conseguir que o ponto M esteja sobre a circunferência em azul, que é a circunferência circunscrita ao triângulo ABC, quando eu coloque esses 3 pontos sobre os lados, de tal forma que sejam colineares. Então, quando E, F e D
sean colineares, o ponto de Miquel fica sobre a circunferência circunscrita. Tá, um enunciado alternativo é que os pontos D, E e F são colineares, se somente se o ponto de Miquel está sobre a circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Esse é um enunciado alternativo para o teorema de Miquel. Se você tira um dos pontos, aí agora D, E e F não são colineares. Então, o ponto de Miquel não está sobre a circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Bom, sobre o triângulo pedal, acho que eu tinha pouca coisa, porque foi o Alessandro que preparou no semestre passado. Só vou, já que estou aqui, vou comentar sobre... acho que eu tinha preparado com mais detalhe a demonstração do caso da reta de Simpson-Wallace, o caso em que o triângulo pedal é degenerado. Aqui eu tenho o triângulo ABC, um ponto P e as projeções desse ponto P sobre os lados. O ponto F, o ponto E e o ponto D. E aí tenho esse em azul é o triângulo pedal correspondente a P e ao triângulo ABC. Esse é o triângulo pedal. O triângulo pedal, como eu tinha comentado, era quadrilátero cíclicos ou quadriláteros inscritíveis. Então, aqui, pensando no ponto P, F, A, E, esse quadrilátero é cíclico, porque a soma dos ângulos opostos é 180. Aqui eu tenho 90, mais 90, 180. Então, esse quadrilátero é cíclico, porque a soma dos ângulos opostos é 180. E, consequentemente, este ângulo aqui em vermelho, APF, é congruente com o AEF. Esses dois ângulos são congruentes. Agora, tem mais quadriláteros cíclicos no processo. Agora, eu considero o quadrilátero P, E, D, C. ¿Por qué ese cuadrilátero es cíclico? Porque este ángulo de aquí es recto y este ángulo de aquí también es recto. Entonces, como yo tengo para a corda PC, ele enxerga dois ângulos inscritos que são retos. Então, como esses dois ângulos, aí não precisa ser reto, basta que sejam congruentes. Como esses dois ângulos são congruentes, porque são as projeções do ponto P sobre os lados, então esse também é um quadrilátero cíclico. Consequentemente, este ângulo em amarelo é congruente com este ângulo em amarelo, porque os dois estão enxergando a corda DC. Então, eu tenho a igualdade destes dois ângulos. Aí vem eu tenho 1, 2, vem o terceiro quadrilátero cíclico agora. Aqui, ok. O terceiro quadrilátero cíclico eu utilizo P, D, B, A. ¿Por qué ese cuadrilátero es cíclico? Bueno, aquí yo tengo este ángulo es 90, PDB es 90. Ah, no, o cuadrilátero es como punto F, disculpe. O cuadrilátero es B, F, no es como punto A, yo te había falado punto A, es como punto F. B,
F, P, D. Entonces, tengo ángulo recto aquí, ángulo recto aqui, são ângulos opostos do quadrilátero, a soma é 180, então esse quadrilátero é cíclico. E também consigo construir uma circunferência que passa por esses 4 pontos. E isso significa que este de aqui, com todo este de aqui, tem que somar 180. Por isso permite escrever que o ângulo DPF, todo este de aqui, é 180 menos o ângulo aqui em B, o ângulo ABC. É a conclusão desse passo. E agora, finalmente a gente tem que a diferença entre o ângulo APC e o ângulo DPF, entre este ângulo de aqui e este ângulo de aqui, vai ser o ângulo em amarelo. A diferença entre este ângulo cor de rosa e este cinza é o ângulo em amarelo. É a diferença DPC DPF é DPC menos FPA. Vai ser a diferença entre o... Desculpa, eu tinha falado errado. A diferença entre o cor de rosa e o cinza vai ser a diferença entre o amarelo e o vermelho. A diferença entre o cor de rosa e o cinza vai ser a diferença entre o amarelo e o vermelho. Mas a diferença entre este amarelo e este vermelho também você pode enxergar aqui embaixo. Você enxerga aqui ou você enxerga aqui. A diferença entre esses dois. Que este ponto aqui dá esta diferença de ângulos. Então, o ângulo APC, o ângulo APC, o ângulo cor de rosa, vai ser igual ao ângulo DPF, se somente se estes dois ângulos são congruentes, o amarelo e o vermelho. Estes dois ângulos aqui são congruentes. Isso significa, se eles forem congruentes, eles são opostos pelo vértice. E se eles são opostos pelo vértice, é porque eles são colineares. Quando é que o amarelo e o vermelho são congruentes? Quando, se eles são congruentes, então estes dois ângulos são opostos pelo vértice e F, E e D são colineares. Então, se não acontece que este ângulo é igual a este ângulo, significa que F, E e D não são colineares. Por isso, a condição para que o triângulo pedal seja degenerado ou que se produza é que o ponto P esteja sobre a circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Porque quando acontece isso, o ângulo APC, que é todo cinza, vai ser igual ao ângulo DPF,
F. Porque estos dos son iguales. Si estos dos son iguales, note que en ese caso L son isogonales a P. Cuando P está sobre la circunferencia circunscrita, este ángulo en vermelho es igual al ángulo en amarelo. Então, o segmento AP é isogonal com o segmento PD. Se eles são iguais, se eles forem isogonais, então aqui vão ser opostos pelo vértice e essa reta, e o triângulo pedal vai ser uma reta, vai ser degenerado. Essa é a demonstração e essa é a reta chamada a reta de Simpson ou a reta de Simpson-Wallace. Sobre triángulo pedal, bueno, otro detalle que yo estoy esqueciendo sobre triángulo pedal que es importante, que o triángulo pedal es un triángulo de área mínima entre los triángulos. Acho que yo tenía feito un gráfico aquí entre los triángulos de Miquel. É que eu tinha que... Vou colocar aqui agora o ponto P. O ponto de Miquel, que é o ponto P do triângulo pedal. Ele vai ficar lindo se eu colocar ele na animação, né? Como? Se colocar ele na animação, aí ele vai ficar bem bonito. Aqui tem as duas construções simultâneas. A partir de M, esta é a construção da recíproca do teorema de Miquel, que eu tenho M livre e D livre. Então, este ponto é construído a partir do teorema de Miquel, desta circunferência circunscrita que passa por C, M e D. Isso determina o ponto E. E o ponto F é determinado pela circunferência circunscrita que passa por A, M e E. Isso determina o ponto F. Então, para o teorema de Miquel, você tem que, o triângulo de Miquel é este, D, F, E. Esse triângulo tem uma área maior que é a área do triângulo pedal. Então, se eu deixo o M fixo, eu posso ajustar o ponto aqui para que ele coincida com o triângulo pedal. Entre os triângulos de Miquel, com M fixo, o triângulo pedal é o que tem menor área. O triângulo pedal, outra característica importante, que ele minimiza a área. Entre todos estos triângulos são congruentes. Entre todos eles, o triângulo pedal é o que tem menor área. Isso também tem a demonstração, eu não tive tempo de fazer a figurinha. Até o final do curso eu vou tentar fazer a construção com a demonstração. Mas esse é outro resultado importante associado ao triângulo pedal. Entre todos os triângulos de Miquel, o triângulo pedal é aquele com menor área. O triângulo pedal é este em azul. Bom, acho que o que eu consegui preparar era isso. Não sei se alguém tem perguntas. Eu tenho muita dificuldade mesmo nos ângulos, para fixar eles, porque eu coloco, uso aquele comando lá do GeoGebra, e o ângulo, a hora que eu coloco, ele não fica fechado. E a hora que ele movimenta, ele sai fora da figura. Eu não estou sabendo colocar. Certo. Vou fazer assim, eu vou parar de apresentar. Você consegue apresentar sua tela? Não consigo, porque está no computador em casa e eu estou usando o tablet aqui no serviço. Tá, então eu vou abrir um GeoGebra novo.
Deixa eu ver aqui. Vai me falando que você quer que eu faça aqui no GeoGebra. Por exemplo, eu vou criar um triângulo. Normalmente eu coloco bom, deixa eu começar. Coloco o ponto A em qualquer lugar e para manter o horizontal, eu faço questão de que o ponto B esteja sobre o eixo X e o ponto C sobre o eixo X. Deixa eu aumentar o tamanho aqui. Então, apagar. E agora aqui eu tenho o triângulo. Que é um polígono. Ah, tá. Ó, o senhor coloca primeiro os pontos, depois o senhor forma o triângulo com aquela forma geométrica, né? Isso. Porque Aí eu estava aqui, formando direto, sem colocar os pontos. isso. Aqui, se você aproveita o eixo X, já fica. Porque agora o ponto B não sai do eixo X, o ponto C não sai. Eu não consigo mexer na. Ninguém consegue. Ah, tá. Eu estava criando fora do eixo. Acho que deve ser Mas esse o você problema. pode criar uma reta e colocar os pontos sobre a reta. Só que como ela já de cara abre com os eixos, e aí uma vez que faz isso, pronto, eu vou esconder os eixos e esconder o... Agora é só geometria. Que construção você quer que eu faça aqui? É para colocar o ângulo mesmo, que eu aperto nesse comando onde fica lá em cima, falar Então, dos ângulos. já, Aí eu não estou sabendo colocar. Eu coloco e ele fica aberto. Eu não estou conseguindo colocar ele para fechar o ângulo agudo e também o ângulo reto eu não consigo. então, vou construir uma altura, por exemplo, vamos pelo ângulo reto, que é a parte reta perpendicular, passando por A ao lado BC. Aí eu tenho que marcar a interseção. Aqui é a interseção dessa reta F com o lado BC. Agora vem aqui, ferramenta ângulos. Primeiro, o ângulo ADB. Aí, por exemplo, eu não gosto que apareça, porque é muito texto, aí eu peço para omitir o rótulo. Eu estava fazendo errado mesmo, porque eu estava colocando direto, eu não fazia essas intersecções todas que eu estava fazendo, não. Eu que estava errando. É definido por 3 pontos o ângulo, tem que ter 3 pontos. E aí, independentemente do triângulo, Que eu clica no ponto, né? Não na reta, nem no lado. para ângulos, você pega aqui a ferramenta, vai estar aqui. Eu estava clicando no lado aí, na reta, não estava clicando no ponto para poder formar. Para Acho que é por cada isso que não estava ferramenta dando certo. que você pegar, vou pegar aqui Elise. Está escrito aqui, este bloquinho verde. Selecione 2 focos e depois um ponto sobre a Elise. Então eu vou escolher aqui, a Elise vai ter foco B e foco C. Um ponto sobre a Elise. Eu quero que passe por A. E aí tem... Isso, qualquer ferramenta que você pegue, ele vai... Aquela faixa preta embaixo indica que é o que você tem que fazer. Ela não fica o tempo todo, mas não saiu, eu troco e volto lá. Quero fazer... Entendi. Entendeu? Sim, entendi. Tem que seguir essas instruções que estão naquela faixa preta. Entendi. Mais alguma pergunta aqui de construção? Não, por enquanto só isso. Obrigada. Não. Pessoal, mais alguma pergunta em geral?
Alessandro, não sei se você quer complementar agora ou depois, no horário de 5 a 6, a parte do triângulo pedal. Sim, eu posso complementar algumas coisinhas, mas eu prefiro fazer um intervalinho agora. Isso, fica melhor depois do intervalo. Uhum. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Já passou o trem aí, ô João? Hoje ainda não. Ah, tá de boa o trem.